Beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Daniel, professor de Geografia. Estamos começando mais um vídeo. Hoje vamos finalizar a sequência de vídeos sobre a climatologia, falando sobre a circulação geral da atmosfera. Na primeira parte do nosso vídeo, a gente já estudou os elementos climáticos os conceitos diversos do clima, tempo, clima, etc. No segundo, falamos sobre os fatores climáticos, que são aqueles condicionantes que fazem com que os elementos se modifiquem. E no terceiro vídeo, falamos sobre os tipos climáticos e os climogramas. Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre a circulação geral da atmosfera. Desde o Fundamental 1, Fundamental 2, que vocês falam assim, e aprendem. O que é o vento? O vento é o ar em movimento. O que é que nós vamos entender hoje? O que é que faz com que esse ar se movimente? O que é que faz com que esses ventos circulem pela atmosfera? Por isso que o nome do nosso conteúdo é Circulação Geral da Atmosfera. Pessoal, é preciso bastante atenção, porque cada conceito que a gente tratar hoje, ele é um conceito que vai ser necessário para o outro assunto. Tá? Então, cada tópico aqui é muito importante que vocês tenham bastante atenção e que vocês possam também ir anotando qualquer dúvida para que durante a nossa live a gente possa esclarecer esses pontos que ficarem porventura, que vocês tiverem porventura dúvida. Bom, o que é que faz com que esse ar se movimente? O que é que faz com que esses ventos circulem pela atmosfera e quais são as consequências dessa movimentação? Então, nós temos 4 princípios básicos que fazem com que haja circulação do vento. O primeiro princípio é a força do gradiente de pressão. O que é isso? Entendam, o ar se movimenta de um lugar de alta pressão para baixa pressão. Sempre vai se movimentar de alta pressão para baixa pressão. E onde é que nós temos um lugar de alta pressão no globo, na Terra? Vamos lá lembrar da nossa primeira aula, nossa primeira videoaula sobre climatologia. Quando a gente fala sobre os elementos do clima, umidade, temperatura e pressão, a gente viu que pressão é o peso do ar sobre a superfície, e a gente viu também que quanto mais frio, maior vai ser a pressão. Por quê? Porque as moléculas do ar vão estar bem unidas, muito mais próximas uma da outra, e aí o ar vai ficar mais pesado. Então o vento ele vai circular desse princípio, de alta pressão para baixa pressão. Provavelmente vocês já passaram por situações assim. Está muito quente, abre a janela, vamos abrir a janela. Beleza, mas ainda continua quente, parece que não está ventando. Aí alguém fala assim, abre um pouquinho a porta que vai ventar. E aí quando a gente abre a porta, a gente tem a sensação de que realmente está mais arejado o ambiente. O que a gente fez? A gente criou uma instabilidade de pressão para que o vento pudesse circular. Na nossa natureza, no globo, na Terra, isso acontece naturalmente, porque os ventos já saem das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é um princípio da circulação atmosférica, é a força de Coriolis. A força de Coriolis vai dizer assim, devido à força de rotação da Terra, e vamos lembrar, rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Quando a Terra faz esse movimento, os ventos circulam em direção contrária a esse movimento. Aí pergunta assim, por que em direção contrária? O que é que faz com que, já que está indo para a direita a Terra, por que os ventos vão para a esquerda? Vamos lembrar de um exemplo que falamos lá na nossa primeira aula, nas nossas primeiras aulas, falando sobre as marés. Veja, imagine uma bacia com água pela metade. Se eu pego essa bacia e jogo ela para a direita, o que acontece com a água? Ela vai para a esquerda, ela vai para o lado contrário. A mesma coisa acontece com a Terra e com o vento. A Terra gira no seu movimento de rotação e os ventos vão fazer um movimento contrário ao movimento de rotação. Então, os ventos no hemisfério norte, por exemplo, eles vão para a direita, enquanto no hemisfério sul eles vão para a esquerda.
A força de Coriolis, ou de Coriolis, é mais um dos princípios que fazem com que haja a movimentação, a circulação geral da atmosfera. Outro princípio que acontece são as células de circulação do globo. A célula polar, Ferrel e de Hadley. Pessoal, são as células de alta pressão, altas latitudes, médias latitudes e baixas latitudes. Lembrem que a Terra ela vai de 0 a 90 graus norte de latitude, 0 a 90 graus norte, latitudes norte e latitude sul. E quanto maior for a latitude, normalmente, maior a latitude, menor é a temperatura e também maior é a pressão. Vamos lembrar das nossas aulas lá de cartografia. Então, a célula polar, ela acontece nas regiões polares, altas latitudes. A célula de ferro, ela acontece nas regiões de médias latitudes, que fica ali entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, e o Círculo Ártico e o Antártico. E a célula de Hadley, ela acontece nas baixas latitudes, que é na região intertropical, próxima à linha do Equador. Daqui a pouco a gente vai ver um desenho que vai mostrar muito bem essa célula na circulação do globo. E o outro princípio, que também vamos mostrar daqui a pouco, é a diferença na capacidade de retenção de calor entre o continente e o oceano. A gente vai ver que o continente e o oceano eles vão captar, eles vão reter calor de forma diferente. E vai gerar uma diferenciação do gradiente de pressão. E aí os ventos vão circular segundo essas diferenças de capacidade de retenção. Então, nós temos 4 formas, 4 princípios para a circulação da atmosfera. Veja, alta pressão para baixa pressão, o efeito Coriolis, a célula de circulação do globo e as diferenças de capacidade de retenção entre os continentes e os oceanos. Veja esse desenho aqui. Esse texto, daqui a pouco o desenho. Sopram de áreas de alta pressão, que nós chamamos de anticiclonal, para as áreas de baixa pressão, que nós chamamos de ciclonal. Então, os ventos, ele tem esse esquema. Na esquerda de vocês, aqui nós temos uma maior temperatura. Então, o ar ele é ascendente. Vamos lembrar, o ar quente ele é mais leve, então ele sobe, ó. Beleza? Quando ele vai subindo, o que acontece com esse ar? Ele vai esfriando. Lembram que já estudamos que na troposfera, nessa camada que nós temos agora, que nós temos mais próxima da nossa superfície, quanto mais alto que a gente vai indo, o que acontece? A temperatura vai diminuindo. Então, na zona de baixa pressão, há uma temperatura mais alta e esses ventos sobem. Então, estamos numa zona ciclonal. O vento vai subindo, 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 subindo. O que acontece quando ele chega a uma certa altitude? Ele resfria. E ao resfriar, ele desce, ó, seguindo a seta, da esquerda para a direita, tá vendo? Ó, ele desce na corrente descendente. E ali é uma zona de alta pressão, que nós chamamos de zona anticiclonal. Então, os ventos, na verdade, eles começam na região de alta pressão, da direita para a esquerda. Da direita, alta pressão para a esquerda. Da zona anticiclonal para a zona ciclonal. Nesse desenho a gente vê assim, ó, alguns símbolos de mais e alguns símbolos de menos, mostrando que os ventos circulam das regiões de alta pressão para as baixa pressão. O mais são as regiões de alta pressão. O menos são as regiões de baixa pressão. E vejam que também tem aqui, número 1 e número 2, na esquerda do globo, mostrando o vento ascendente, quando ele sobe, porque está mais quente, ó, está na região de baixa pressão. E aqui o número 2 é um vento descendente, ele está descendo numa região de alta pressão, porque é uma região mais fria. Quando a região for de alta pressão, é frio. Quando é mais frio, quando a região for de alta pressão, ele vai ser mais quente. Mas eu trouxe esse exemplo aqui, esse esquema, que vai facilitar um pouco o nosso entendimento sobre essa circulação geral da atmosfera, especificamente sobre as células de Hadley, Ferrel e polar, que é um dos elementos, um dos critérios para a circulação da atmosfera. Tranquilos até aí? Então imagine que nós temos o globo. Eu peguei esse globo e dividi ele na metade e deitei ele. Ó, nós temos o globo
eu dividi ele na metade e deitei ele. Beleza? Aqui no meio nós temos o Ezinho, que é da linha do Equador, latitude zero. Nós temos aqui a zona intertropical, que é a zona de baixa latitude. Se é baixa latitude, se é tropical, ela é quente, é uma zona de baixa pressão, beleza? O que acontece nas zonas de baixa pressão? A gente falou lá, que é uma região ciclonal. O ar ele é ascendente. Como ele é quente, o ar sobe e ele leva toda a umidade. Ele vai subindo, 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 levando toda a umidade e ocasiona aqui chuva. Ó. Por quê? Porque quando ele chega lá em cima, esse vapor de água se transforma em chuva. E aí essa água volta para a superfície. Então chove na região, na zona intertropical, nessa região de baixa pressão equatorial. E esses ventos que subiram, o que acontece com eles? Eles vão descer para a direita e para a esquerda. Eles descem com umidade? Não, porque choveu ali na baixa pressão. Eles descem sem umidade, então são ventos secos. Mas eles são ventos agora quentes ou frios? São ventos frios. Eles subiram quente, se resfriaram e desceram. Ao descer, vejam que eles ocasionam aqui a APST. APST, alta pressão subtropical. Por que, professor, ocasionou uma alta pressão aqui? Porque os ventos frios fez com que a temperatura aqui diminuísse e aqui ficasse uma área de alta pressão. Ei, mas o vento não circula de alta para baixa? Sim. Então, esses ventos que chegaram aqui na alta pressão subtropical, eles voltam para a baixa pressão equatorial. E aí começa um novo círculo, um novo ciclo. E esse ciclo que acontece nas regiões de baixa pressão, nós chamamos de baixas latitudes, nós chamamos de célula de Hadley. A célula de Hadley acontece tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, desde que seja nas regiões de baixa pressão atmosférica. Beleza? Então, os ventos alísios, ó, eles sopram da zona temperada para equatorial, ou seja, de uma zona de alta pressão subtropical para baixa pressão equatorial. É o número 1, vento alísio. E o número 2, que são os ventos contralísios, são ventos que saem de altitudes, de grandes altitudes, em direção às regiões de alta pressão subtropical. Aqui nós temos uma célula de Hadley. Então, os ventos aqui nas baixas latitudes circulam dessa forma. Além disso, tem o efeito de Coriolis e o gradiente de pressão, de retenção de calor do continente, do oceano. Tudo isso ao mesmo tempo, beleza? Vamos aqui, vamos lá para o Polo Norte ou para o Polo Sul. Vejam que o mesmo desenho da esquerda está na direita, porque acontece nos mesmos níveis de latitude. Vamos aqui no Polo Norte. O Polo Norte, naturalmente, é uma região de alta pressão ou baixa pressão? Alta pressão. Nós estamos chamando ele aqui de alta pressão polar. Então, os ventos de alta pressão, eles vão para onde? Eles vão aqui, ó, para baixa pressão. Beleza? Sai da alta para baixa. E aqui os ventos da alta pressão subtropical vão também aqui para baixo, ó, para a esquerda e aqui do Polo Norte para a direita, ocasionando aqui uma região de baixa pressão polar. Já que saiu o vento da alta para cá, para a esquerda e para a direita, ocasiona aqui uma baixa pressão polar. O que acontece nas regiões de baixa pressão? O ar, ele é ascendente ou descendente? Ele é ascendente. Ele é ciclonal ou anticiclonal? Ele é ciclonal. Ele vai subir. Então, vai fazer o mesmo fenômeno. Ele sobe, levando a umidade, chove na região de baixa pressão e os ventos descem para a direita e para a esquerda. Só que nessa região, quando ele sai da baixa pressão polar para a direita, chamamos de célula de Ferrel. Por quê? Sai daqui da baixa pressão,
vai para alta pressão e volta para baixa pressão. Olha o círculo aqui, ó. Célula de ferro. Quando ele sai de lá de cima da baixa pressão, vai lá para alta pressão polar e depois ele volta para baixa pressão polar, ele cria mais uma célula, mais uma circulação, que nós chamamos de célula polar. Então, as células de movimentação, de circulação da atmosfera, nós temos Hadley, ferro e polar. É o mesmo princípio sempre. A diferença de nome dessas aí, de cada célula, é pela região que elas acontecem. Mas qual é a base? Baixa pressão, o ar sobe. Ao subir, ele chove e o ar desce para regiões de baixa pressão, de alta pressão, porque esse vento desce frio. E aí ele vai para a região de baixa pressão. Então ele faz um ciclo, beleza? Esse ciclo acontece nas baixas latitudes, chamamos ele de célula de Hadley. Nas médias latitudes, chamamos ele de célula de ferro. E nas altas altitudes, chamamos eles de célula polar. Se vocês forem observar nos mapas por aí, vocês vão ver que grandes desertos estão localizados em cima dos trópicos, tanto de Câncer quanto de Capricórnio, como é o exemplo do deserto do Saara e do Kalahari, que fica na África. Como é que é a formação desse deserto? Justamente por causa dessa circulação atmosférica. Veja, os ventos vão para as regiões tropicais, mas esse vento que vai para lá é úmido ou seco? É seco, ó. Vamos lá, o número 2. Ele desce aqui seco e frio. Quando ele chega aqui, na alta pressão subtropical, ele vai para baixa pressão. Então o vento, além de chegar seco, ele sai de lá, levando ainda mais a pouca umidade que ali já está. Logo, as regiões do Trópico de Câncer e Capricórnio são regiões naturalmente mais secas. Tranquilo? Essas são as células. O princípio é sempre o mesmo. Vai mudar o nome de cada célula de acordo com a localização que acontece esse fenômeno. Os ventos alisos e contralisos, que eu acabei falando para vocês. E o último critério é o regime de monções. Na verdade, o último critério é a capacidade que o oceano tem de absorver calor e de que o continente tem de absorver calor. E aí eu trago o exemplo do regime de monções que acontece na Ásia, por exemplo. Vejam que o desenho da esquerda é um desenho esquemático do inverno. O que acontece no inverno lá na Ásia? O continente, ele absorve menos calor do que o oceano. Se o oceano absorve mais calor do que o continente, o oceano está mais quente. Se o oceano está mais quente, a pressão é mais baixa ou mais alta? Mais baixa. Quanto maior a temperatura, menor vai ser a pressão. Então, os ventos vão soprar do continente para o oceano. Isso acontece por quê? Porque no continente existe uma zona de baixa pressão, de alta pressão. E por que alta pressão? Porque o continente está mais frio. Veja essa mesma região, só que agora no verão. O continente, ele absorveu mais calor do que o oceano. O oceano está mais frio do que o continente. O que acontece? Os ventos vão soprar agora do oceano para o continente. Então, uma das formas da circulação geral da atmosfera é essa. É a diferença de absorção de calor. Se o continente absorve mais calor do que o oceano, o continente fica mais quente, logo a pressão é maior no oceano. Então, vai soprar do oceano para o continente. Se o continente ele fica mais frio do que o oceano, vai sair os ventos do continente para o oceano. Beleza? Então, nós tivemos esses 4 critérios para a circulação da atmosfera. Ou a diferença de pressão, ou o efeito de Coriolis, a célula de circulação atmosférica, Hadley, ferro e polar, e essa diferença de absorção, de retenção de calor entre o oceano e o continente. Claro, não é uma ou outra, elas acontecem ao mesmo tempo, as 4 acontecem ao mesmo tempo. Pessoal, as brisas,
Eu quero que vocês entendam que a Terra tem uma capacidade de sempre estar entrando em equilíbrio térmico. O que é esse equilíbrio térmico? É as regiões mais frias, elas ofertam temperaturas baixas para as regiões quentes. Para quê? Para que elas não aqueçam tanto. E as regiões mais quentes, por sua vez, vão oferecer, de uma certa forma, temperaturas mais quentes para as regiões frias, para que elas não congelem tanto. E aí vai haver um equilíbrio térmico. Isso acontece nas brisas. As brisas, que são aqueles ventos suaves que acontecem no nosso dia a dia, elas vão acontecer ou do oceano para o continente, ou do continente para o oceano. Vai depender de quê? Da mudança de pressão. E essa mudança de pressão acontece pelo quê, professor? Pela capacidade de retenção de calor. Veja que de dia o ar mais frio está sobre o oceano. Então a brisa vem de dia do oceano para o continente, fazendo com que nossos dias não sejam tão aquecidos. E à noite é o inverso. Tá? Então é o mesmo princípio. Que princípio é esse? Da diferenciação de quê? De pressão. Sempre vai ser da maior pressão para a menor pressão. E para a gente finalizar, vamos falar sobre as chuvas. O que são as chuvas? É a conjugação de dois fatores, do vapor d'água, ao atingir seu ponto de saturação, e da queda da temperatura da atmosfera. A água é evaporada e vai lá para cima na atmosfera, fica encharcada a atmosfera e a temperatura cai, fazendo com que esse vapor saia essa água saia de vapor e vá para líquido ou para sólido, havendo aí a chuva, as precipitações. No caso da chuva líquida, a gente vai falar não em forma de granizo, que são pedras de gelo, ou os flocos, né, que é a neve. Essas chuvas elas podem ser convectivas, frontais ou orográficas. As convectivas são aquelas que são naturais. É comum ocorrer no verão. Como assim natural? O vento aquecido sobe, leva a umidade, essa umidade lá em cima, a temperatura é mais baixa, faz com que ganhe condições de precipitação e aí vem o que? Chove. Ó, a umidade vai subindo, a temperatura vai diminuindo, o vapor deixa de ser vapor, volta a ser líquido. Chuva, típica de verão. As frontais, elas são resultados do entrechoque de duas massas de ar. Uma massa de ar quente e uma massa de ar fria. E aí o que faz com que haja essa mudança do estado de vapor d'água para a água líquida é o estudo que esse vapor esteja, mas o contato de uma massa de ar quente com uma massa de ar fria. Olha o esquema. A massa de ar quente encontra o ar frio e esse ar quente que estava carregado com água, o vapor d'água acaba, por causa da temperatura mais baixa, ganhando condições de precipitação, e aí acontece a chuva. E o terceiro caso, a terceira forma da chuva, são chamadas de chuvas orográficas ou chuva de relevo. Como é que acontece essa chuva? Ó, o ar vem carregado com a água, as nuvens, e aí ela encontra uma barreira, uma montanha, uma serra e assim por diante. E aí ela não consegue passar. E aí, para ela passar, porque ela precisa passar, já que o vento está soprando, ela vai descarregar toda a sua água no pé dessa montanha, no pé dessa serra, nessa estrutura de relevo. Por isso o nome chuva de relevo ou chuva orográfica. Então nós temos três tipos de chuva. Ou ela é frontal, que é aquela básica, ó, a água aquece, sobe em forma de vapor, encontra ar mais frio e volta em forma de chuva. Ou ela é, convectiva, que é essa que a água sobe, encontra a temperatura mais baixa e ela volta de vapor para a chuva líquida. Não, pode ser que aconteça o granizo ou a neve, etc. Depende da mudança de temperatura.
Quando muito brusca, ela sai logo de vapor para sólido, mas normalmente ela sai de vapor para líquido. Ou ela é frontal, que acontece a chuva quando uma massa de ar quente encontra uma massa de ar fria, ou ela é orográfica, que acontece nas encostas de um tipo de relevo, de uma montanha, de uma serra e assim por diante, que o vento, a nuvem não consegue passar esse relevo porque está sobrecarregada de água e aí ela precisa diminuir a sua capacidade, o seu peso para que ela possa ir para o outro lado e aí ela acaba chovendo no pé do relevo, por isso que ela é chamada de chuva de relevo ou chuva orográfica. Beleza? Então por hoje é só, tá? Anotem as dúvidas de vocês, que na nossa próxima aula, na nossa próxima live, na nossa aula ao vivo, a gente vai tirar todas essas dúvidas. E vejam que interessante que são coisas que a gente consegue perceber no nosso dia a dia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, se divertido também. Um grande abraço e saudações geográficas.